vocês, o título da mensagem de hoje é: por que eu preciso perdoar? Quem já fez essa pergunta, seja para si mesmo ou seja para outra pessoa? Por que eu preciso perdoar? Quem já fez? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Por que eu tenho que perdoar quem fez isso comigo ou quem não fez nada quando eu precisei que fizessem? Por que eu preciso perdoar? Só porque eu vou à igreja? Só porque eu sou crente? Só porque eu sou evangélico? Só porque eu sou pastor? Só porque eu sou obreiro? Por que eu preciso perdoar, Deus? Por quê? E eu poderia passar a noite aqui trazendo para você e para mim inúmeras respostas espirituais, vou trazê-las, emocionais, porque reter perdão intoxica quem o retém e não quem não recebeu. Câncer, já é provado que muitas vezes há pessoas que estão gerando úlceras em seus estômagos. Pessoas, porque passam a vida de forma amarga, rancorosas, sempre preparadas para o pior, sempre esperando o pior de todos os cenários e de todas as situações, e estão intoxicando. Elas aumentam a produção de ácido, e esse ácido começa a corroer esôfago. Refluxo, quem já passou por refluxo? Eu. Refluxo tem várias razões, pode ser alimentar, pode ser porque engordamos, obesidade, e também emocional, porque aumentou a quantidade de ácido no estômago, e aumentou por causa das emoções. Eu estava lendo que Alzheimer e outras doenças da mente já são provadas que também podem ser potencializadas ou são sequelas, consequências de traumas, de raízes de amargura, de situações que não foram viradas à página. Eu não quero envelhecer doente. Eu quero, como a Bíblia diz, de boa velhice. Fechou os olhos aqui e abriu os olhos e viu o meu Senhor. Quem mais? A menos que Ele venha nos buscar antes. Perdoar não diz respeito só ao momento, diz respeito ao futuro. Você pode dizer comigo, diga: eu preciso perdoar se eu quiser ter um bom futuro. Seja ele espiritual, sobre vida eterna, nós vamos ler já. Seja ele emocional, porque há pessoas adoecendo emocionalmente porque não liberaram, ou porque não reconheceram e não pediram perdão, porque orgulho também derruba, não apenas espiritualmente, mas emocionalmente, porque a pessoa vai se tornando cada vez mais bruta, mais dura, mais arrogante, mais orgulhosa, mais soberba, e com isso mais doente, emocionalmente e fisicamente, e também fisicamente. Quem quer ter futuro vai ter que lidar com a palavra perdão. Quem espera um futuro bom precisa lidar com o perdão recebido e concedido. Em Mateus 6, e a gente já leu isso no primeiro domingo do mês, mas vamos ler novamente, está escrito assim no verso 9: portanto, orem da seguinte forma, Jesus nos dando um modelo de oração, não uma reza para ser repetida sem sentido. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Interessante que Jesus fala sobre santificar o nome do Pai, Ele fala sobre vir o reino, o governo do Pai, Ele fala sobre a vontade do Pai, e quando Ele vai falar sobre provisão, Ele já emenda o perdão. Porque quem quer santificar o nome do Pai, quem quer que o reino do Pai se estabeleça, quem quer viver debaixo da vontade do Pai e desfrutar da provisão do Pai, precisa perdoar. Eu não vou esmiuçar muito isso aqui. Pega a mensagem do dia 1º de outubro, está no YouTube disponível, no canal Igreja Família de Cristo Oficial, uma mensagem incrível. O Zé Paulo falando comigo hoje, falou: pastor, depois daquele primeiro domingo que o senhor pregou sobre o perdão, eu saí daqui da igreja, eu olhava até para os cachorros e pedia perdão. Eu não sei se a Sandrinha já pediu perdão para os gatinhos,
Que a Sandrinha, o BO dela é com gato. Ela não faz mal pra ninguém, gente, a Sandrinha, pelo amor de Deus. Vai pensar que ela dá chumbinho, amarra bomba no rabo do gato, ela não chega nem perto. É que ela tem uma coisa, que ela passa, ela fala que os gatos mostram a língua pra ela. Ela fala, ele fica me encarando e faz assim pra mim. Eu acho que é muita vontade do Zé dar chocolate da Copenhague pra ela, língua de gato. Deve ser, o Israel ama. Ei, todos nós precisamos lidar com perdão. Como disse, não vou me aprofundar, está disponível lá, mas o verso 13 vai dizer assim, ó: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. E eu falei que na oração do Pai Nosso, Jesus, para abrir, explanar, ensinar, ele fala 3 vezes sobre perdão. Uma só sobre santificar o nome do Senhor, uma sobre o reino, o governo de Deus, uma só sobre provisão, uma sobre fazer a vontade. Mas sobre perdão ele fala quantas vezes? 3. Porque ele sabe a dificuldade que é para nós. E aproveitando já que eu estava falando da importância do perdão, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, então também 3 vezes. Perdoar não é opção para quem quer viver o cristianismo, está no pacote. O livro que nós lemos, que é Jesus, que é a palavra, vai falar sobre perdão, do início ao fim. Porque Deus podia ter exterminado Adão e Eva no Éden. Ah, pastor, mas Deus entrou já arrebentando com eles, não entrou perdoando. Ei, espera um pouquinho. O que foi a primeira coisa que Deus fez depois de Adão falar que eles estavam nus? Depois de Adão reconhecer, olha, a gente estava nu, mas você comeu, vocês comeram, Adão, da árvore que eu falei para não comer? Comemos, Senhor. Qual foi a primeira coisa que Deus fez na sequência? Roupa de pele. Sacrificou um animal para cobrir a vergonha. Perdoar não é só dizer que perdoa e depois sair expondo a pessoa que você perdoou. Ah, sabe a Silvana? Eu converso com ela, mas eu tive que perdoar umas coisas que você nem imagina. Eu nem vou contar que eu não sei se você tem estrutura para ouvir. Ah, sabe o Rodrigo? O Rodrigo congrega com a gente, é uma bênção. Mas se eu não tivesse perdoado umas coisas, tem essa cara de bonzinho. Não foi isso que Deus fez. Deus trouxe 5 consequências. Você não vai ficar no jardim do Éden, Ele coloca para fora do jardim. Ele protege a árvore da vida para que a maldade não fosse eterna dentro do homem. Mas Ele começa... Irmãos, para quem lê a Bíblia, e a gente vai vendo como tudo se conecta, Deus começa o projeto de remissão, o projeto de redenção ainda no jardim. O primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado para cobrir o pecado, a vergonha, a nudez, a exposição do erro do ser humano, foi no jardim de imediato. O que isso me revela? Que Deus está imediatamente pronto a nos perdoar quando pecamos. Nós é que demoramos demais. Ele está imediatamente pronto ao sacrifício. Porque muitas vezes perdoar vai ser um sacrifício. Vai fazer 4 anos que você está com a gente, Ana? 3. Foram muitos sacrifícios. Não que eu queira expor aqui, porque eu estaria contradizendo a palavra que eu estou pregando. Irmãos, exige de nós sacrifícios. Exige ou não exige, gente? Com certeza. E Deus mostra isso, deixa claro: se quiserem conviver, enquanto estiverem na terra, vai ser preciso sacrifício. O sacrifício do perdão, o sacrifício de não expor. Há pessoas que às vezes chegam para mim e falam: pastor, mas o senhor não vai falar que a pessoa fez isso? Não. Mas pastor, o senhor ainda está protegendo, o senhor ainda... Não, eu estou preservando e tentando ajudar. Porque para ajudar eu não preciso necessariamente expor. É claro que tem situações que não tem jeito, você precisa expor porque precisa resolver.
Tem caso que é cirúrgico, e cirurgia tem que expor o paciente. Mas como vai ser o cuidado de Deus de começar um processo de remissão, de redenção? Nessa noite Deus nos trouxe aqui interessadíssimo. Ele é o maior interessado, porque Ele nos ama mais do que nós sabemos nos amar. Porque se a gente soubesse amar tão bem assim, a gente não errava tanto. Ele sabe nos amar. E Ele está cheio de amor para dar hoje aqui, como todos os dias está conosco. E como é que Ele dá esse amor? Perdoando e nos encorajando a perdoar também. Porque se não perdoamos e não somos perdoados, nos tornamos tóxicos, adoecemos. Eu falei espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, até a razão vai dizer para você, até a inteligência vai dizer para você: para de gastar energia com isso, vira essa página e vai adiante. Perdão é sim saudável até de forma racional. Não, é que eu penso de forma racional, pastor, por isso que eu tenho dificuldade de perdoar. Não, quem é racional sabe que é mais difícil seguir a vida arrastando sujeira, arrastando lixo, arrastando um defunto, do que livre disso. Então qualquer área que a gente for tentar argumentar, contra-argumentar ou justificar a ausência do perdão, em todas as áreas nós vamos ver que o perdão é necessário, é vital, é saudável, é divino. E glória a Deus que a gente se conecta com o céu, com aquele que é divino, com Deus. Porque o perdão é divino. Você pode dizer, diga: o perdão é divino. Diga: a mágoa é maligna. Com o que a gente quer viver? Com aquilo que é divino ou com aquilo que é maligno? Põe o primeiro tópico para mim, por favor, presta atenção nisso, olha só. Quem reconhece o plano de salvação através de Jesus, esse que vai ensinar a oração do Pai Nosso que a gente acabou de ler, precisa reconhecer que foi o quê? Perdoado, senão não estaríamos aqui. E como filho, também precisará fazer o quê? Perdoar. É impossível fazer a oração do Pai Nosso e começa, com que começa a oração do Pai Nosso? É isso mesmo, redundante. Pai nosso, não meu, nem seu, nosso. Então, Pai, eu vim, mas tem mais gente. Eu vim, mas não sou melhor do que quem me fez mal, como eu não sou pior do que a quem eu fiz mal. Somos diferentes e precisamos de algum perdão, alguma restauração, alguma transformação, alguma libertação. Cada um está numa etapa da caminhada. Cabe a Deus julgar todos no final da história. E cabe a cada um de nós, se for sábio, examinar-se a si mesmo todos os dias, para tornar a si mesmo mais leve na caminhada, mais santo na caminhada, mais puro, mais conectado, mais avivado ao decorrer da caminhada. Então, o perdão, por que eu preciso perdoar? Porque a partir do momento em que eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que eu preciso de alguém que me salve, porque eu não sou bom bastante. E se eu não sou bom bastante e precisei ser salvo e perdoado, eu não posso roubar do meu próximo um direito que eu quis usufruir. Faz sentido? Sabe aquela história dos direitos iguais? Não, pastor, mas eu não fiz algo tão grave quanto aquela pessoa fez. Ok, mas você já errou com alguém que não fez algo daquele jeito em relação a você. E todos fizemos com Deus o que Ele nunca fez com a gente. Então entramos todos no mesmo barco, devedores. E uma vez que a gente aceita o perdão de Deus, a salvação e a absolvição em Cristo Jesus, a gente não pode negar isso ao nosso próximo. Eu preciso perdoar porque eu sou filho. Eu preciso perdoar porque eu reconheço que Deus é meu Pai, mas não é só meu, Ele é Pai daquele que me feriu. Se aquele que me feriu aceitar Jesus, reconhecer Jesus, ele vai para o mesmo céu que eu vou. E eu não vou poder entrar lá se eu tiver mágoa, ódio e rancor. Então eu preciso lidar com isso, mesmo que seja doloroso. Mas eu vou além disso. Como eu disse, eu poderia ficar falando aqui de razões espirituais, emocionais, racionais e até físicas, para a gente liberar perdão, da necessidade, inúmeras razões. Mas eu vou a um exemplo prático. Vamos a um case de sucesso, não é assim que o pessoal gosta de falar? Então vamos ver um case de sucesso, Atos 9, vem comigo. Aí você vai hoje analisar se vale a pena ou não acreditar no que está escrito nesse livro, que é a nossa base de fé,
manual de vida e salvação, ou se é melhor continuar carregando a sujeira e coisas ruins que não deveriam jamais estar conosco. Atos capítulo 9. Todos acharam? Verso 3 diz assim, ó: quando se aproximava de Damasco, de repente o que aconteceu, gente? O quê? Uma luz de onde, gente? Do céu, não é qualquer luz não. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você o quê? Persegue. Jesus merecia ser perseguido? Os discípulos de Jesus mereciam ser perseguidos? E Jesus aparece e lida com Saulo, com graça, com amor, com disposição em oferecer oportunidade. E o verso 6, Jesus diz: agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Aí o verso 13 vai dizer assim para a gente, ó: Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele não está fazendo com qualquer um. Esse homem tem feito coisas horríveis ao teu povo santo, ao povo do Senhor. É duro quando a gente ouve Jesus mandar a gente fazer uma coisa que a gente não quer, né? A gente fica cheio de justificativa, mas uma vez que ele já mandou, ele já sabe de tudo. Antes da gente dar a justificativa, ele já sabe. Ele sabe quem é quem na história, irmão. Se tem alguém que sabe quem é quem na fila do pão, é Jesus. Ah, ele sabe. Quem está ali só para fazer a média, quem está de aparência, sabe tudo, tudo. E aí diz ainda assim, ó: e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha que coisa séria. Ananias apresenta a Jesus, Jesus vem falar com ele, e aqui nós sabemos, Jesus já morreu, ressuscitou, subiu, então Jesus vem trazer um recado a ele, e ele tenta contra-argumentar, e diz: Senhor, mas não dá, sabe, esse homem, talvez nesse tempo aí o senhor ficou meio desatualizado, mas esse homem tem até cartas para levar preso, maltratar, torturar, até matar. Ah, Senhor, o senhor não sabe o que aconteceu com Estevão? Sei. Ah, é verdade, Estevão falou que te viu à direita é verdade. E como é que o senhor quer que eu receba esse homem na minha casa? Ou que eu imponha a mão sobre a cabeça dele, ore por ele? Ou que eu o acolha, ou que eu receba na igreja, ou o que for, irmãos? Porque nós não estamos falando do Ananias especificamente, nós estamos falando do Rogério que precisam lidar, acolher, muitas vezes sem se sentir seguro. Aqui a questão não diz respeito nem a nenhuma mágoa, diz respeito até a se sentir seguro. Mas se eu perdoar, às vezes a gente se sente inseguro, e pelo amor de Deus, eu não estou falando, por exemplo, para uma mulher que está sofrendo abuso dentro de casa, que está sofrendo violência doméstica dentro de casa, ficar perdoando e esperar ser morta. Não. Vai à justiça, faça valer seus direitos, mas sim, por mais duro e doloroso que seja, perdoe. Mas eu não estou falando para você ficar se expondo a essa situação de perigo. Está claro isso, gente? Mas o que eu estou dizendo é que perdoar às vezes nos coloca numa zona de risco. Parece que a gente vai estar reconhecendo que nós somos o errado de novo, mesmo não sendo. Perdoar ou liberar perdão pode nos fazer parecer frágeis, fracos, pequenos, mendigos emocionais. Você viu?
essa pessoa sempre me perdoa porque ela depende da minha atenção, ela depende que eu a receba, que eu isso, que eu aquilo. Então às vezes a gente começa a pensar um monte de bobagem. O que vão pensar de mim? Vão me taxar, vão me rotular como pobre coitado, por isso que eu perdoei, para não passar fome, para não isso, para não aquilo. Ei, o meu perdão nasce em Cristo, e enquanto eu estiver em Cristo, o perdão vai continuar comigo, seja o perdão recebido, como o perdão concedido. Quem é cristão vai viver assim aqui na terra, não importa como nos julguem, não importa o que os outros achem. Ele perdoou porque no fundo ele sabe que está errado. Ele perdoou porque ele é mais fraco e precisa da ajuda do outro que é mais forte. Ele perdoou porque ele precisa de mim para ter o que comer, para ter um emprego. Eu perdoei porque eu preciso do perdão para continuar me relacionando com o meu Deus, com o meu Salvador. Quem está entendendo? E tem coisa que mexe com a nossa estrutura, mas o texto continua dizendo assim, eu parei no verso 14, olha o 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e reis. Olha só o que Paulo vai fazer. Paulo vai falar com os gentios, os excluídos. Já visto que até então o povo judeu se vê como o único que tem direito e acesso ao Messias. Ao Messias, eu não estou falando nem de Jesus, tá? Porque tem judeu que ainda não reconheceu Jesus, estão esperando o Messias, o Mashiach. Vai vir o Messias, vai vir alguém da raiz de Davi, vai governar isso e aquilo outro. Os cristãos já reconheciam que Jesus era o Messias, que eles tanto esperavam. Mas o fato é que os judeus entendiam que o Messias viria para eles apenas. E aqui Jesus já está dizendo: ei, esse homem vai falar com os gentios, aqueles que vocês não querem chegar perto porque vão ficar contaminados. Ele vai falar com eles. Os piores pecadores, das piores espécies, os mais excluídos, os marginalizados, eu vou usar ele para salvá-los. E glória a Deus por isso. Você deveria estar dando glória a Deus, porque se não fosse isso, a gente não estava aqui hoje cultuando a Jesus. Nós somos os gentios, nós somos os enxertados, nós fomos adotados, e glória a Deus por isso. Por isso, jamais despreze um filho adotivo, uma filha adotiva. Nenhum gentil pode fazer qualquer tipo de discriminação com a adoção, porque nós fomos adotados na maior e mais importante paternidade que existe. Somos todos adotados. Hoje pela manhã, linda, eu estava orando sobre adoção. Falei: Senhor, nos prepara aí e tudo mais, e o momento que vai chegar para a gente adotar. O Senhor é que sabe como que vai ser, quando vai ser, de que jeito que vai ser. A pastora, esses dias, o Raio chegou para ela, vocês já ficaram sabendo dessa? Mamãe, Deus falou com você? Ai, para tudo. Como assim? É porque Deus não falou com você já? Papai, aí veio no escritório, saiu do quarto e veio: Deus falou com você? Falei: Israel, depende do que nós estamos falando. Aí do que ele estava falando, linda? Que vai vir, ele vai ter uma irmãzinha e que vai chamar Bela. Irmãos, eu não sei se eu estou feliz ou com medo, porque se eu ouvir isso de uma criança de 4 anos, dá até medo de dormir do lado dessa criança. Imagina, está dormindo, de repente você acorda, ele está sentado olhando e fala assim: eu sei o que você estava sonhando. Pai mandou eu acordar e te repreender. Nunca mais sonhe assim. Olha o seu tom de voz comigo. Deus está falando comigo aqui, hein? É um perigo. Mas somos adotados. Paulo, Jesus está dizendo: ele vai levar o meu nome aos gentios, a escória. Mas ele também vai levar o meu nome aos reis, a elite.
Sabe o que Jesus está dizendo? O que vocês não acessam, Paulo vai acessar. Vocês acessam só quem está no nível de vocês. Vocês acessam judeus como vocês. Vocês acessam e alcançam, evangelizam os outros religiosos como vocês. Mas o Paulo vai evangelizar os líderes que não ouvem vocês, mas também vai evangelizar os perdidos que vocês acham que não merecem. Olha, o negócio é o seguinte: o Paulo vai pegar de ponta a ponta, e esse homem vai varrer a terra com o evangelho. Mas para Paulo ser quem ele foi, primeiro ele precisou de... Não tenha medo não, precisou do quê? Do quê? Bem forte, gente. Você abriria a mão de ter Paulo como apóstolo, como discípulo, como pregador? Você abriria a mão? Então cuidado para não estar negando perdão a alguém que pode ser um Paulo amanhã. Porque esse Paulo aqui é o cara que concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele não é um homem que falou mal da igreja. Falaram mal de mim, então nunca mais conversam. Me deu prejuízo financeiro. E dura isso, hein? Porque quando mexe no bolso, mexe na estrutura familiar. E quando a mulher e os filhos olham para você e falam assim: agora vão passar aperto porque você confiou nos outros. Irmãos, isso é as coisas que faz você falar assim: eu preciso evangelizar para Jesus voltar logo, que eu vou ter que lidar com isso aqui, não é fácil. Sabe, tem algumas coisas que aceleram o nosso desejo da volta de Jesus. Essa é uma delas. Quando alguém sacode a nossa estrutura. Não foi isso que Paulo fez. O que Paulo fez foi concordar com o homicídio de um homem que só estava pregando o amor de Cristo. Paulo concordou, trouxeram ali jogar as vestes de Estevão aos pés de Paulo. A Bíblia diz que ele consentiu, concordou com a morte de Estevão. Alguns dizem que ele participou. Eu não li isso na Bíblia. Eu li que ele consentiu, que ele concordou. Qual foi o grau de participação? Não sei, mas ele concordou. É fácil aceitar alguém assim? Imagina, o Ananias é apedrejado e morto, porque não vou pôr eu de exemplo nessa hora. Eu pensei até em pôr o Zé Paulo, mas não posso. É mais fácil substituir Ananias que o Zé Paulo. Perdão, Naná. Eu estou pregando, eu tenho que ser assim, eu não posso mentir no altar, né? Meu Deus. Lugar nenhum pode mentir, gente. Estou brincando, mas é sério. Ei, o irmão amado nosso é apedrejado e morto diante dos nossos olhos, simplesmente porque ele estava ministrando louvor aqui, tocando, adorando a Deus. E depois alguém da turma que concordou com isso vem e diz assim: quero me tornar membro dessa igreja, quero ser obreiro. É disso que nós estamos falando. É disso. O Ananias não tem família aqui, a família dele está no interior. Agora, quantos obreiros, colaboradores têm familiares aqui? Imagina como que a família dessa pessoa se sentiria dizendo: quem vai ter oportunidade da palavra hoje? Porque Paulo teve a oportunidade da palavra. É aquele que concordou com a morte de Estevão. Então eu não fico no culto. Igual um monte de... Pode falar, irmã Elisângela? José Paulo, posso falar? Pronto, então já era. Igual um monte de gente que fica: o pastor vai estar no culto? Não, então não vou. Cuidado, que eu não vou levar você para o céu, não. Nem eu me garanto para ir para o céu. Eu preciso de Jesus para me levar para o céu, e você também. Pelo amor de Deus. Não, pastor, mas é que eu não gosto de... Não, gente, você acha que eu gosto de ouvir todo mundo que eu ouço? Tem dia que forma uma fila, eu falo assim: nossa, tem uma pessoa ali no meio, que Deus me ajude. Irmão, eu sou de verdade, gente. A irmã Cida se acabou ali, porque ela fica feliz que ela tem um pastor que é verdadeiro, não é hipócrita. Mas se atendo com todo amor, e vamos lá. Irmão, tem dia que é difícil para mim e para você, é ou não é? A gente é humano. Aqui não é igreja de fachada não, irmão, é de verdade. Tem dia que para você me ouvir, um Deus nos acuda, você fica: não estou aguentando ouvir ele, é normal, é humano. Mas a gente se suporta e avança, não é, Ju? Ainda bem que a gente se ama, mesmo quando você vem com essa roupa indecente. Ela não está indecente com nenhuma, tá? É essa símbolo da idolatria, desse time feio. Antes que alguém pense que ela está mostrando alguma coisa que não deveria. Gente, fica pensando o dia que o Paulo vem e sobe aqui, e não é o Paulo, quando o Paulo vier pregar, fala: o pastor falou de você. E dizer: eu que vou dar a palavra hoje. A família do Estevão, como é que ela fica no culto?
o melhor amigo do Estevão, como é que ele se sente? Eu pergunto de novo, você abriria a mão de ter Paulo no ministério? Se você fosse familiar do Estevão? Enquanto Estevão é um mártir distante de mim, morreu, viu Jesus, foi para a glória, tudo lindo e cheiroso. Mas quando Estevão começa a fazer parte da nossa família, não toca em papai, não toca mamãe, não toca no marido, não toca na esposa, não toca no filho, não toca no irmão, não toca no... quem quer que seja. Mas a Bíblia está dizendo que o ministério do maior apóstolo dos gentios, o maior autor do Novo Testamento, só aconteceu porque houve perdão. Só fluiu porque houve perdão. Eu não estou falando sobre ser fácil, eu estou falando sobre ser divino, sobre ser cristão, sobre ser bíblico. Esse homem só teve um ministério porque ele foi perdoado. O primeiro a perdoá-lo foi o perseguido. Quem aparece para ele na estrada, no caminho de Damasco? Quem aparece para ele, gente? Jesus, a quem ele persegue. O primeiro, Jesus já aparece. A lista de quem teria motivo para ter bronca de Paulo começa por Jesus, porque ele é a razão. Os outros são só consequência, são só efeito colateral. Jesus já aparece assim: Paulo, você está me perseguindo, né? Que duro. Por que você está fazendo isso? O que eu te fiz? Quem é o Senhor? Sou Jesus quem você persegue? Irmãos, Jesus não chegou matando, espancando, arrebentando com Paulo, dizendo: você está acabado, eu te amaldiçoo em meu próprio nome. Porque imagina, para Jesus é fácil, é no nome dele mesmo. Não, Jesus entra no caminho de Paulo e oferece o perdão. O que Paulo vai fazer com esse perdão depende dele. Pastor, não está escrito que Jesus falou: eu te perdoo. Não, não está. Só está escrito que Jesus virou e falou assim: ó, eles vão te levar, ó, já vou avisar na casa que você vai chegar, já vou avisar quem vai orar por você. Irmão, Jesus preparou tudo para aquele homem. Se isso não é perdoar, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que é. Jesus preparou casa para o Paulo receber oração. Jesus preparou pessoas para conduzi-lo até lá. Jesus preparou alimento. Acolheram Paulo. Jesus preparou tudo. E não mentiu, não enganou. Esse homem vai padecer pelo meu nome, mas eu não desisto dele. Ainda bem que Jesus não desistiu de mim. Mais alguém? Olha o que diz a sequência. Meu Deus do céu. Irmãos, o poder do perdão tem muita mensagem, gente. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi, encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, já está chamando de irmão, porque Jesus já falou: é precioso para mim. Ananias falou: por mais que eu não goste, se é precioso para Jesus, eu tenho que chamar de irmão. Jesus preparou tudo, gente, que incrível. Eu vou profetizar aqui a primeira. Jesus está preparando um ambiente onde você precisa ser recebido, para que novas portas se abram para você. Só faça igual Saulo fez. Quando Jesus cruzar o teu caminho, Ele está cruzando o meu e o seu caminho hoje. A palavra está aqui. Para de andar pela sua vista e anda por fé. Anda pela fé. Deixa Deus te conduzir. Para de querer andar por conta própria. Deixa Ele te conduzir, porque Ele já preparou quem vai te receber, quem vai orar por você, quem vai te chamar de irmão, quem vai preparar refeição para você, quem vai preparar você para o grande propósito de Deus na tua vida. Ele já te preparou. O que o Paulo precisa fazer? Aceite ser conduzido, seja humilde. Saulo é homem de alto escalão, mas agora ele é humilde. Por quê? Porque está cego. Agora a verdade de Saulo está patente, está clara, está latente, na verdade, está forte. Todo mundo, quem é o Saulo? Saulo é um homem que não consegue andar por conta própria. Saulo é um homem que anda tudo torto. Alguém precisa segurar ele, porque ele não está enxergando, é temporário. Aí a gente fica doido para querer fazer um monte de coisa, e às vezes Jesus fala: você ainda não está enxergando o suficiente para fazer isso. Irmão, coloca, eu me converti e primeiro eu não queria fazer nada porque é muita responsabilidade. Daqui a pouco, quando o chamado bateu muito forte, não tinha para onde correr, eu queria fazer muito e às vezes ainda eu tinha que ficar esperando a minha vez. Quem já passou por isso? Esperar a sua vez. Sabe o que é esperar a sua vez? É fazer igual Saulo. Calma. Jesus avisou Pedro, quando você era mais novo, você se cingia a si mesmo e ia para onde você queria. Vai chegar um dia que você não vai se cingir e vão te levar para onde você não quer ir. O que é isso? Não importa para onde você for, importa o que você carrega dentro de você. Anota essa chave que isso vai mudar a tua vida.
Não importa para onde tentarem nos levar, importa o que nós carregamos. Se mandar a gente para o vale da sombra da morte, como o salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E quem é o Senhor que está comigo? Aquele que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então o vale de trevas não resiste à luz do Deus da vida. Quando a gente entende isso, já não é onde eu vou, é com quem eu vou. Já não é por que eu vou, mas é por quem eu vou. É por Ele, é para honrá-lo. A melhor caminhada de Paulo foi a caminhada da dependência, da humildade. Quem quer acessar um novo nível vai ter que andar na estrada da humildade e da dependência. Dependência de Deus, mas Deus vai usar pessoas no processo, só para mostrar que a gente é barro, que a gente precisa uns dos outros. A gente não vai depender, a gente vai precisar. A gente vai depender de Deus, mas vai precisar de pessoas. Eu, para chegar até aqui, precisei de pessoas, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu, para continuar me sentindo encorajado a pregar, eu dependo só de Deus, mas eu preciso. Como é bom quando eu vejo vocês vir para o culto, como é bom ouvir testemunhos, como é bom ver pessoas engajadas, como é bom ver pessoas lutando para trazer mais pessoas para ouvir a palavra. Irmão, isso nos motiva, nos encoraja. Quem entende isso? Depender é uma coisa, precisar é outra. Saulo depende de Jesus, mas está precisando de apoio, de pessoas. Aí diz mais, o verso 18: no mesmo instante, não, ainda tem, aqui ó: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio. Cheio de quem? Do Espírito Santo. É incrível que o Saulo já começa sendo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque para receber um homem que acabou de concordar com a morte de um mártir da igreja, esse homem tem que estar transbordando o Espírito Santo, senão ele não vai ser aceito. Esse homem tem que estar muito espiritual, esse homem está muito cheio da glória de Deus. Irmãos, não é o quanto nós erramos, a Bíblia diz o quanto nós nos arrependemos, é o quanto nos enchemos, é o quanto somos transformados. Por isso diz: a quem muito perdoou, muito também, a quem muito perdoa, muito ama. Sabe quem que é esse Saulo? É um homem que está tão cheio do Espírito Santo que ele vai suportar a pressão, ele vai suportar a rejeição, ele vai suportar que a igreja vai tentar descartá-lo e vai mandá-lo para Tarso, onde não tem igreja, onde não tem cristãos. Quando eu falo igreja, eu estou falando onde se prega o cristianismo, porque eles entravam para debater na sinagoga, eles pregavam nas ruas, eles iam de casa em casa. Então sempre que eu falo igreja aqui, que não tinha em Tarso, ou não tinha algum lugar, eu estou falando igreja, discípulos de Jesus. Em Tarso não tem ninguém falando de Jesus. Enviar um novo convertido para um lugar que não tem ninguém para discipular, para cuidar, para pregar para ele, é um convite à apostasia, à frieza espiritual. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de muitos, principalmente à medida que a gente vê que o grande dia está chegando. Não deixem de congregar, não é uma opção, é uma ordem. Olha, seria bom vocês congregarem. Olha, eu sugiro que vocês congreguem. Seria interessante. Não. É enfático. Não deixem, não abandonem a vossa congregação, o seu ajuntamento. Então, como é que Paulo vai suportar todo o processo que vem pela frente? Um homem que vai ser preso, um homem que vai ser torturado, um homem que depois de ser espancado vai cantar, orar, pregar para o carcereiro. É porque na conversão de Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Perdão tem a ver com quão cheio estamos do Espírito Santo, ou quão cheio estamos de nós mesmos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele já veio fazer o papel de encorajar. O Espírito Santo já veio fazer o papel de nos ajudar a liberar o perdão, não é para reter. Então a ofensa, o problema não é com o Espírito Santo, é com a gente. O problema da ofensa é conosco. É quando a gente ainda está muito cheio de si, muito cheio do nosso natural. E irmão, isso é humano. Ninguém aqui está dizendo que é o pior pecador. Não, nós estamos falando que nós precisamos nos esvaziar o máximo possível do nosso eu,
para nos encher de Deus, se nós quisermos desfrutar do poder do perdão. Então por que perdoar? Porque perdoando, eu revelo que eu estou cheio do Espírito Santo. E ainda faço o inverso. Para perdoar, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fácil é perdoar. Quanto mais nós nos enchemos dele, mais fácil é continuar caminhando olhando para frente. Quem entende isso? O tempo não permite aprofundar mais, mas vamos lá. O versículo 18 diz: no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi o quê? Restaurada. Quer andar com boa visão? Seja cheio do Espírito Santo. Você percebe que quando o Espírito Santo encheu a vida de Saulo, a cegueira foi embora, o medo, a insegurança, a dependência foi embora, natural, o excesso de necessidade dos outros foi embora. O que a gente mais precisa é ser cheio do Espírito Santo. Cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio e mais cheio. E não por acaso já tem 2, 3 semanas que o Espírito Santo está tendo liberdade, está tomando o lugar que é dele aqui nessa casa. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo, nós precisamos buscar mais o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não é só falar em línguas, é pedir a Deus uma palavra de sabedoria. E palavra de sabedoria e de conhecimento não é só revelar a vida dos outros, não. Começa revelando a tua. Na hora que te ferirem, a resposta branda desvia o furor. Então quem consegue revelar a própria vida: eu preciso mudar meu temperamento, eu preciso mudar, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia. Gente, a coisa mais incrível é revelar a si mesmo. Até porque a Bíblia manda: examine-se o homem a si. E pelo amor de Deus, eu estou pregando contra o dom que Deus usa pessoas para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação. Não, até porque, gente, sem pompa, sem foguete e sem fazer o escarcel aqui, cada um. Quantas vezes eu sou usado aqui para revelar exatamente o que você está vivendo, o que você conversou ontem. O Zé Paulo e a Sandra estavam falando comigo segunda-feira, né? Chegou na aula, domingo eles estavam em lua de mel ainda. O casal ficou 2 semanas, mas estava preocupado, vocês estavam afastados. Jesus estava quase mandando uma equipe buscá-los. 2 domingos sem cultuar o Zé Paulo e a Sandrinha. Eu fiquei com muito medo. Falei: Jesus está voltando mesmo. Mas contando uma ceia no meio aí. Mas viajaram um tempo aí precioso e tal. E aí eles não estavam esse domingo. E quando foi segundo que eles ministraram na aula do Casados para Sempre, quem foi que falou para vocês? Quem falou que foi a ministração do domingo? Suelen, a Carol do Mateus. Ó a Carol aí, ó. Mas olha, foi tudo que foi falado. Aí, foi a primeira aula que acontece isso? Que eu me lembro de você falar comigo, então umas 3, 4 nas últimas semanas. Eu preguei aqui sobre uma coisa, e falou: pastor, aí eu brinquei, falei, porque a gente combina, ele fala que ele vai ministrar na segunda, eu pego o ministro no domingo. Gente, o Espírito Santo está falando com a igreja. Eu não duvido, eu não estou zombando. Quem está entendendo? Mas entenda, se cada um de nós buscar: Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a examinar como está a minha vida, o que eu preciso mudar. Eu não posso ficar escorado a vida inteira que alguém venha e diga: eis que te digo. E pelo amor de Deus, de novo eu digo: respeito, valorizo, e há profetas de Deus na terra, e tem gente muito de Deus, que falando eis que te digo, ou sem eis que te digo, fala o que tem que ser falado, e glória a Deus por cada pessoa assim. E vou dizer, eu gosto de ouvir, quando é gente de Deus de verdade. Quem gosta? Tem gente que tem medo. Tem uma época que o pastor às vezes tirava um tempo a congresso, isso, aquilo e tal, aí ela falava para mim: é brincadeira, né? Quando vem alguém entregar recado, sempre é favorável a você, nunca é favorável a mim. Eu falei: ô linda, é sinal que você tem que, né? Aí Deus foi lá e pôs ela lá em cima. Eu falei: então tá bom, filho. Puf, deu um tapão. Gente, o Espírito Santo quer falar com a gente, quer nos encher. O perdão que está difícil ser recebido ou liberado, vai ser assim, ó, como escamas caindo dos olhos. Ficou leve. As trevas se tornaram luz, a dor se tornou cura, o medo se tornou coragem, dívida se tornou agora abundância, prosperidade. O cenário mudou, a história mudou, a tua vida mudou. Meu irmão, vai virar, está virando, a partir do momento em que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus.
Saulo recebeu oração, foi humilde, porque ele é um cara graduado, ele não recebe oração de qualquer um. Não é qualquer um que taca a mão na cabeça de Saulo. Ele teve que se esvaziar do seu ego e das suas convicções, de um monte de coisa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se esvazia mais, até ele encher, e vai valer a pena, amém? Verso 19 diz assim, ó: e depois de comer, recuperou as forças, recebeu até banquete. Jesus está preparando tudo para a gente, até o banquete. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Saulo permaneceu com quem? Com os discípulos que acabaram de perder o Estevão, e que Saulo concordou. Como é que ele foi inserido no meio dos discípulos? Por causa do perdão. Olha o tamanho do poder do perdão. Nos deu Paulo, o apóstolo dos gentios, nos deu Paulo, grande autor do Novo Testamento. Eu creio em nome de Jesus que o perdão está operando essa noite aqui. Por que precisamos perdoar? Porque Deus quer levantar pessoas do naipe de Paulo, porque Deus quer levantar homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo, vão sacudir a sua geração, vão sacudir sua família, vão sacudir sua cidade, vão ser uma bênção para essa geração, para a glória de Deus. Por que precisamos? Porque nós não podemos perder um Paulo, porque nós não podemos abrir mão de um Paulo. Um Paulo faz toda a diferença. Eu termino na metade da mensagem que eu preparei com o tópico: o perdão nos tira da cegueira, do ódio, da morte, e nos leva a desfrutar e compartilhar a vida de quem? De Deus. Que nessa noite eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo venhamos receber e liberar perdão, e liberando e recebendo perdão, a cegueira vai embora, o ódio vai embora, a morte vai embora, e possamos juntos desfrutar, quer receber e compartilhar a vida de Deus em nome de Jesus. Só quem crê concorda disso? Pode aplaudir porque Jesus merece. Pode aplaudir porque